Essa aqui é a aula de número 6 de 8. A gente vai ter 8 aulas. Hoje me perguntaram, duas pessoas engraçadas hoje me perguntaram, né? Quantas aulas vão ter? A gente vai ter mais 2 aulas, dia 28 e dia 4, e aí a gente encerra esse nosso estudo de Gálatas, tá? Para esse módulo aqui, que foram essas 8 aulas, a gente escolheu estudar a carta aos Gálatas, né? Carta que está no Novo Testamento, carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que ele tinha fundado na Galácia. E como a gente começa desde o começo falando, ela é conhecida, né, pelas palavras de Lutero, como a carta magna da liberdade cristã. A gente vai falar de liberdade cristã. Na verdade, a gente tem falado sobre liberdade cristã. Este versículo aqui, que está em Gálatas capítulo 5, que inclusive a gente vai chegar lá hoje, nesse versículo, Gálatas 5, capítulo 1, ou capítulo 5, versículo 1, é o versículo base de todas as aulas, e ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nessa proposta aqui, a nossa proposta nesse estudo é que no final dessas 8 aulas, você entenda exatamente o que Paulo estava querendo dizer quando ele disse que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que ele fez isso e que a gente precisa permanecer nessa liberdade cristã. O que é essa liberdade cristã? Como viver plenamente a liberdade cristã? Então, é sobre isso que nós temos falado ao longo dos nossos encontros e é sobre isso que nós estamos falando agora. Mais uma vez, o contexto, isso aqui eu vou passar rapidinho. O autor foi Paulo, o apóstolo, que antes era perseguidor dos cristãos, ele perseguia a igreja, e agora ele era apóstolo de Cristo. Para quem que ele escreveu essa carta? Para as igrejas da Galácia, ok? E qual que era o assunto da carta? Do que ele estava tratando? Os cristãos que estavam lá convertidos, eles estavam confundindo algumas coisas, principalmente os judeus, querendo adicionar coisas à salvação. Você pode crer na graça, crer na salvação através do sacrifício de Jesus, mas junto com isso, existem algumas outras coisas que você precisa fazer. E aí ele fala sobre o evangelho que não é o evangelho, não é o verdadeiro evangelho, é outro evangelho. Então esse é o tema da carta. Na aula número 1, que foi essa aí, capítulo 1, versículo 1 a 10, foi a Stephanie que deu pra gente, e ela fez uma introdução da carta para nós, né? Dos versículos, abre aí sua Bíblia, gente, em Gálatas, nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia, tá? Já deixa sua Bíblia aberta em Gálatas, capítulo 1. Se você está com a versão NVI, nova versão internacional, os subtítulos que estão aqui na aula que eu dei é o subtítulo que está na NVI, ok? Então, o capítulo 1 de Gálatas, ele fala, não há outro evangelho. Paulo apresenta-se do versículo 1 ao 5, ele saúda os Gálatas, oi gente, aqui é o apóstolo, beleza. A partir do versículo 6 até o versículo 10, que é esse que a gente estudou na primeira aula, começa já a polêmica de não haver outro evangelho. Paulo fala, só existe um evangelho, apenas uma boa nova de salvação. Qual é a boa nova de salvação? Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e isso é graça. Nós somos justificados pela graça. E aí ele fala sobre, esse até no versículo 4, não sei se vocês estão com a sua Bíblia aberta aí, ele fala, ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E depois Paulo fica bravo e já começa a exortar e ensinar os Gálatas a respeito desse perigo de deturpar o evangelho. Na aula número 2, que foi dada pela Larissa, que vai do capítulo 1, do 11 ao 24, até o capítulo 2, versículo 10, certo? A Lari fala sobre o chamado de Paulo, sobre como Paulo recebeu o evangelho do próprio Cristo ressurreto. Ele teve um encontro com Cristo ressurreto e recebeu do próprio Cristo a verdade do evangelho. E aí a Bíblia diz, e ele fala que ele se torna um verdadeiro apóstolo, fora do seu tempo, mas um verdadeiro apóstolo, um enviado. E ele foi aceito por todos os demais apóstolos, por todos os líderes como apóstolo. E a partir do versículo 3 do capítulo 2,
ainda dessa aula da Lari, Paulo já começa a chamar a atenção dos Gálatas, falando do legalismo, falando da deturpação do evangelho, falando do acréscimo de regras que contradizem a liberdade cristã, e essa foi a aula 2 que a Lari deu. A aula número 3 aos Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao 21 até o 3, 5, também foi dada pela Larissa, não é isso, Lari? Foi, né? Na aula 3, não, na aula 3 3 foi você. Fui eu. 4 fui eu. 4 e depois a Thaís, né? Fui eu. Eu falei sobre o constrangimento, né? O constrangimento que Paulo viveu ali junto com Pedro. Ele teve que chamar a atenção de Pedro, ele se desentendeu com Pedro, né? E a gente falou bastante, no caso eu, sobre a doutrina da justificação. Justificados pela graça mediante a fé. A gente falou bastante sobre o tema da doutrina da justificação, que é o tema principal de toda a doutrina cristã. Toda a doutrina cristã é baseada na justificação pela graça mediante a fé. A gente fala sobre o perigo, né? A gente falou bastante sobre o perigo de dissociar teoria e prática, fé e vida. E aí, dando um acréscimo aí sobre faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Que era Pedro falando sobre o que é o evangelho, mas fazendo uma outra coisa, né? Até o tema do Ministério de Mulheres para 2023. Na aula 4, aí voltou a Larissa de novo. Na aula 4, vai do Gálatas capítulo 3, versículo 6 até o versículo 25. Paulo começa a falar sobre Abraão. Paulo cita Abraão. Paulo é um judeu convertido. E ele ensina sobre o cristianismo para os judeus legalistas que estavam ao seu redor. E para isso ele usa o quê? O Antigo Testamento. A gente hoje, na aula de hoje, vai ver que ele usa novamente o Antigo Testamento para falar com os judeus. É interessante porque é o texto que eles sabiam de cor e salteado. Ele fala sobre a lei, ele fala sobre promessa, ele fala sobre como a cruz é a obra da justificação de Deus, sobre como através da cruz de Cristo a gente é considerado justo, sem culpa diante de Deus. E tudo isso tem a ver com os méritos de Cristo, não tem nada a ver com, certo? E aí a aula da semana passada, que foi falada pela Thaís, falou que do versículo 3, capítulo 3, versículo 26, até o capítulo 4, versículo 20. Nesse finalzinho do capítulo 3, se você está acompanhando aí na sua Bíblia, Paulo mostra que aquilo que Jesus fez na cruz, a grandeza daquele sacrifício de Jesus na cruz, unificou tudo, unificou todas as pessoas. Aí ele fala aqui, ó, não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher, não tem mais nada. Ele unificou todo. Qualquer coisa que pudesse separar alguém de Deus, a obra redentora de Jesus na cruz acaba com isso. A última aula, a Thaís falou um pouco sobre isso. E a partir do capítulo 4 até o versículo 20, ele começa falando que chegou a plenitude do tempo. Ou seja, no tempo certo, Deus enviou Jesus. E aí ele fez com esse ato, ele nos deu a oportunidade com esse ato, que a gente pudesse ser feito filhos de Deus por adoção. A gente é, todo mundo, filho de Deus por adoção. Por um privilégio que ele nos deu, pela graça que ele nos deu. E a aula da semana passada da Thaís fala bastante sobre isso, sobre a gente ter se tornado filhos por adoção. E aí a gente entra na aula de hoje, tá? Que é a aula 6, que eu vou falar para vocês do Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 até o capítulo 5, versículo 6, ok? Vamos ler o texto juntas? Abre aí, continua com a sua Bíblia abertinha, capítulo 4 de Gálatas, versículo 21 em diante, tá? Eu vou ler com vocês. Isso aqui é Paulo conversando com os Gálatas, tá? Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças.
Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. E o mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo eu declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que assim ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, a tua palavra revelada, a tua palavra lida é poderosa. Ela esclarece, ela ensina, ela desafia, ela exorta, ela ajuda, ela direciona. Que a gente possa aqui estar com os nossos corações e as nossas mentes abertas para aquilo que o Senhor tem para nos falar através desse trecho. Em nome de Jesus. Amém. Falei para vocês na semana passada que Paulo, na época, na aula da Lari, Paulo, como um judeu, ele citou Abraão, porque ele sabia que os judeus saberiam do que ele estava falando. E mais uma vez aqui, Paulo, judeu, conversando com os judaizantes, com as pessoas que não estavam querendo usar a graça como o meio de se chegar a Deus, ele estava usando o Antigo Testamento. E aí ele fala sobre um texto que está lá em Gênesis. Por que ele faz isso? Porque facilita o entendimento deles. Porque era algo que eles estavam familiarizados, era algo que eles conheciam. Então, nesse trechinho da carta aos Gálatas, desse finalzinho do capítulo 4 e o comecinho do capítulo 5, ele está concluindo a lição que ele está dando aos Gálatas. Ele tá dando um ensinamento na carta aos Gálatas. Ele está falando sobre a doutrina da justificação pela fé, ele está explicando que as pessoas não precisam praticar obras para conquistar o direito de filiação, que a gente é considerado filho de Deus pela fé, pela graça. E aí ele está ensinando isso aos Gálatas, ele está acabando o ensino teórico dele. E esse último argumento que ele está usando aqui, que é esses dois filhos de Abraão, ele vai falar sobre os dois filhos de Abraão, é o último argumento dele para provar a justificação pela graça mediante a fé, no lugar da salvação pelas obras e pela lei, ok? Então, antes de a gente entrar nesse estudo propriamente dito, tá? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu quero fazer uma reflexão com vocês. A gente vem falando ao longo das aulas, ao longo da vida do cristianismo, uma vez que a doutrina da justificação pela graça é a base da doutrina cristã, é o que a gente crê, é o que diferencia a gente de tantas outras doutrinas, que não tem nada que a gente tenha feito para merecer a salvação, tem tudo a ver com o que Jesus fez por nós. A gente vem falando sobre isso, sobre compartilhar a verdade do Evangelho, que é
A salvação vem pela graça, não por obras. Não tem a ver com meritocracia, não é fazer coisas por Deus, mas sim aceitar através da fé o que Deus fez por nós pela graça. E aí, então, eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que significa a palavra graça? Quem quiser abrir o microfone e falar? Não é para fazer um tratado teológico, é só para dizer o que é graça. Ninguém sabe o que é favor graça. imerecido. Favor imerecido. Ah lá, a pessoa sabe o estudo todo, é isso aqui. Graça é favor imerecido. Graça é presente, certo? Então, quando a gente fala que nós somos salvos pela graça, é um presente. É um favor imerecido. E aqui eu vou abrir um parênteses aqui para explicar isso. Eu já expliquei várias vezes nas aulas que eu dei aqui no Zoom, e às vezes até em algum evento das mulheres na Eba Viva, mas é importante a gente entender o que é essa graça, né? Às vezes as pessoas falam, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus odioso, e Deus é um Deus de graça. E qual que é a diferença entre graça, misericórdia e justiça? Se o nosso Deus é justo, como é que ele pode ser gracioso? Se ele é misericordioso, onde fica a justiça de Deus? E assim por diante. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que seria justiça, misericórdia e graça, que eu sempre dou. Não sei quantas novas aqui não ouviram, as que já ouviram, ouvi de novo, tá tudo certo. Então, vamos supor que eu saí de casa e eu dei uma ordem para o meu filho, e eu falei, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa, eu não quero que você jogue bola aqui dentro de casa, porque bola dentro de casa, ela quebra as coisas, é perigoso. Então, eu vou te dar uma explicação aqui. Não pode jogar bola dentro de casa. Se você jogar bola dentro de casa, você vai ficar de castigo, ok? Você vai perder seu celular. Combinado não é caro. Eu fui bem clara. Você pode jogar bola fora de casa. Dentro de casa não pode jogar bola. E fui embora. E expliquei que se isso acontecesse, ele ia receber uma punição por causa disso. E aí eu saí de casa e o abençoado jogou a bola e quebrou a televisão. E quando eu cheguei em casa, ele estava lá sentadinho. O que seria justo eu fazer com ele? Tirar o celular dele. Aplicar o castigo, né? A consequência, né? Eu avisei você que se você jogasse bola dentro de casa, você perderia o seu celular. Então, justiça é eu dar a ele o que ele merece, perder o celular. Mas aí eu sou uma pessoa misericordiosa. Eu olho e falo assim, eu vou agir com ele com misericórdia. O que eu faço? Tá bom. Eu não vou te dar o celular, eu não vou tirar teu celular. Você pode ficar com o teu celular para você, não vou mexer com isso. Mas além de ser misericordiosa, eu vou agir com graça. O que seria a graça nesse contexto? Inclusive, eu vou te dar um celular novo e vou te levar para tomar um sorvete. E a gente vai passear no parque. Ele merecia isso? Não. Ele merecia que eu tirasse o celular dele. Ele merecia, né, que a consequência da escolha dele. Mas não só perdoei, como dei para ele um presente. Então, quando a gente pensa sobre justiça, misericórdia e graça, justiça é dar a alguém aquilo que ele merece. Misericórdia é não dar a alguém aquilo que ele merece. E graça é dar a alguém aquilo que ele não merece. E a gente está falando que a salvação, né, o perdão dos nossos pecados tem a ver com graça. Tem a ver com não merecimento mesmo. Não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Porque, na verdade, eu faço muitas coisas que são contrárias ao que deveria fazer. Eu não sei fazer a coisa certa. Então, graça sobre graça. É graça, Senhor, seu eterno favor. É presente de Deus. Então, fechando esse parênteses, a gente tem que entender que a nossa salvação é pela graça. Nós somos justificados pela graça, mediante a fé. Ok? Bom, voltando ao texto de Gálatas, pega lá a tua Bíblia, ele começa no versículo 21 do capítulo 4. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Paulo está chamando para discutir aqui, está chamando para esse debate aquelas pessoas que estavam se opondo ao ensino
E eles queriam estar debaixo do jugo da lei. Eles estavam rejeitando esse negócio de evangelho da graça. Lembra que a gente falou que eles estavam achando que isso era muito simplista, que isso levava as pessoas a pecarem, que isso levava as pessoas a banalizarem o cristianismo ou o evangelho. Então eles falavam assim, não, Cristo morreu, tá tudo certo, mas para mais do que isso, a gente precisa também fazer outras coisas. Então, essas palavras de Paulo, ele fala, viu, vem aqui, vocês que querem estar debaixo do jugo da lei. Quem são essas pessoas? São pessoas legalistas. São pessoas que dizem que, elas pensam, né, erroneamente, que o caminho para chegar até Deus tem a ver com observar regras, tem a ver com cumprir regras. São pessoas que transformam o evangelho, o evangelho da graça, o evangelho do presente, em lei. E aí, o que ela supõe? Ela supõe que o relacionamento delas com Deus está sedimentado, depende de uma obediência a regulamentos, tradições, cerimônias, porque eles falavam que tinham que participar das festas, que tinham que circuncidar, que tinha que não comer certos alimentos, que tinham que fazer um monte de coisas que eram da lei. E ele falava, é sobre isso, não tem, para você ser salvo e ter um relacionamento com Deus, vocês precisam fazer isso. A gente crê, eles são cristãos professos. Eles entendem o que Cristo fez, mas eles ainda acrescentam coisas, eles confundem um pouco as obras. Porque a Bíblia diz que a gente é salvo não por obras pela graça, mas a gente é salvo para a prática das boas obras. Certo? Então, é importante quando a gente para pensar um pouco nisso, e eu gosto de trazer a aplicação, e é só o primeiro versículo, que tipo de cristão você é? Que tipo de cristianismo você vive? Você agora, aqui, 2023, tá? Você entende que Jesus Cristo, ele é uma pessoa. E ele quer um relacionamento com você. Ele é uma pessoa de verdade. Ele quer se relacionar, ele quer conversar com você, ele quer ouvir você falar, ele quer que você leia o que ele fala. Não tem a ver com regra. Não tem a ver com o que você precisa fazer obrigatoriamente. Não tem a ver com norma, não tem a ver com regulamento. Tem a ver com amor. Tem a ver com amizade consciente. Meu, esse cara é meu amigo. Senhor Jesus está comigo todos os dias. A gente tem um relacionamento. Ser cristão é seguir a Cristo numa amizade. Pensa aí na sua amiga. Como é que você se relaciona com a sua amiga? Você confia, você chora, você ri, você conversa, você sente saudades, você deita no colo, às vezes você briga, você fala, não é possível, não acredito. Depois você fala, não, você tem razão, você me ama, você quer meu melhor. É sobre isso, é sobre relacionamento. E ele conhece você, ele conhece seu coração. Não tem a ver com o que você tem que fazer como regra. Tem a ver com relacionamento. É entender tudo que Jesus já fez para que isso fosse possível, para que você pudesse ter uma amizade com ele. Ser cristão de verdade é ser grato, ter o coração grato pelo sacrifício. Cuidado, gente, muito cuidado com religiosidade e legalismo. Porque é a mesma exortação que Paulo está dando aos judeus daquela época, aos gálatas, né, aos cristãos convertidos, ele dá para nós. Ele fala, gente, vocês aí que querem, vocês, digam aí vocês, se de repente esse vocês é você. Depois a gente vai ver o que ele acaba dizendo. É com você que ele está falando? Você pensa dessa forma? Você não tem que. Você não tem que nada. As coisas que você tem que ocorrem naturalmente. É amor, é gratidão. Você faz as coisas quando você entende o que Jesus fez por você, a sua vida passa a ser uma vida de gratidão e devoção a Ele. O cristão de verdade, o cristão que entendeu a graça, ele não banaliza a graça. Ele entende que foi de graça, mas ao mesmo tempo que foi caro. Mas não foi eu que paguei o preço, não. Foi outra pessoa que pagou, foi Jesus Cristo. Ele não menospreza o sacrifício de Jesus. Ele reconhece que todos os dias ele precisa do Espírito Santo agindo na vida dele. Ele assume um compromisso de viver, procurar viver uma vida nos padrões do discipulado de Jesus. O que Jesus esperaria de mim? Aquele livro, né? Nos meus passos, o que faria Jesus?
Uma pessoa que entendeu quem Jesus é e o que ele fez, ela vive essa vida. E não é com pesar, não, gente. Não é assim, ai meu Deus, que difícil. Ela reconhece e ela agradece. E aqui, mais uma vez, quem me ouve falar sabe que eu uso muito, muito, muito essa ilustração aqui, ó, do filme Toy Story. Não sei se vocês lembram dessa cena do filme Toy Story. O Buzz Lightyear estava dirigindo o carro e esses bonequinhos verdes estavam no retrovisor. E aí ele vai fazer uma curva, é o Buzz e o Woody. O Buzz está no acelerador e o Woody está na direção, mas eu não sei qual é a regra. E aí quando eles vão virar, fazer a curva, os bonequinhos saem voando. Quando os bonequinhos saem voando, eles vão morrer, eles estão no meio da rua. Aí o senhor Cabeça de Batata pega eles pelo fiozinho que eles estavam pendurados e puxa ele para dentro e salva a vida deles. Daquele momento em diante no filme, eles entendem que se eles estão vivos hoje, é por causa do senhor Cabeça de Batata. Não tem nada a ver, era para eles estarem mortos. Se hoje eu estou vivo, é por causa do senhor Cabeça de Batata. Dali em diante, quem assistiu esse filme do Toy Story sabe. Eles passam o filme inteiro atrás do senhor Cabeça de Batata, falando essa frase, salvou nossas vidas. Só como eles são robozinhos, eles falam assim, salvou nossas vidas, somos eternamente gratos. Salvou nossas vidas, somos eternamente gratos. E ele fica atrás do senhor de Batata, porque eles sabiam que se eles estão vivos hoje, é por causa disso. Esse cristão que entendeu que só ele está vivo hoje, espiritualmente falando, tá? Ele tem vida eterna, só e somente somente por isso, pelo sacrifício de Jesus. Aí ele fica atrás de Jesus falando que eu sou eternamente grata. E a pessoa vive o evangelho, vive a verdade do evangelho naturalmente, porque tudo faz sentido para a pessoa. Então não tem a ver com querer fazer, precisar fazer, tem a ver com querer fazer, porque eu sou eternamente grata. Entende? Então, quando ele fala, digam-me vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não entenderam nada a respeito do evangelho. E aí, continuando o texto, ele fala: vocês não ouvem a lei, não? Acaso vocês não ouvem a lei? Pelo amor de Deus, vocês judeus, vocês não ouvem. Vamos ver o que a lei diz. Vamos ler. Vocês vivem debaixo da lei? Então vamos ler a lei. A lei diz que Abraão teve 2 filhos. Um filho era da escrava e o outro filho era da livre. A escrava, o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Do que Paulo estava citando aqui? Paulo estava citando aqui o chamado de Abraão, lá em Gênesis. Então, você vai fazer o seguinte, eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Você vai pôr o seu dedinho aqui, põe um lápis aqui, pega aí o negócio que está aí na tua frente, põe em Gálatas e abre em Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Gênesis, abre lá em Gênesis. Para entender o que Paulo está falando aqui aos Gálatas, vamos dar um pulinho lá em Gênesis, só para a gente entender do que se trata ali. Quem são esses 2 filhos de Abraão? Do que ele está falando? Acharam Gênesis? Ainda bem que eu pedi Gênesis, né? Não pedi um negócio do Malaquias, um Zacarias. Tá facinho, hein, gente? Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis e capítulo 3 de Gênesis, o 1, o 2 e o 3, eles falam sobre a criação do mundo, a criação da humanidade, sobre Adão e Eva, sobre a queda do homem, sobre a entrada do pecado no mundo, certo? E aí ele fala no capítulo 1, 2 e 3 isso. Aí no capítulo 4, ele conta a história de Caim e Abel, os descendentes de Adão, né? Onde há o primeiro homicídio ali, uma morte, uma treta entre Caim e Abel, capítulo 4 de Gênesis. O 5 também ainda fala um pouquinho sobre os descendentes de Adão, tá? Os filhos de Adão. Os descendentes de Caim, o nascimento de Sete, os descendentes de Adão e assim por diante. A partir do capítulo 6 até o capítulo 10 de Gênesis, fala sobre a famosa história da Arca de Noé. Fala sobre os descendentes de Noé, fala sobre como a terra, né, a humanidade se deturpou de maneira que ele mandou um dilúvio e matou todo mundo. Só sobrou a família de Noé, certo?
E por conta desse texto, eu estou mais tranquila em relação ao que tem acontecido nos últimos dias, porque no capítulo 9 de Gênesis, versículo 11, Deus, o próprio Deus, diz assim: estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Porque ultimamente eu tenho achado que a gente está vivendo o apocalipse e que a gente vai morrer tudo afogado de tanta chuva. Só que graças a essa promessa que Deus fez, eu acredito que a gente não vai morrer no dilúvio, né? E aí ele diz que no versículo 13, eu coloco o meu arco nas nuvens. E aí ele coloca no versículo 14, o arco-íris. Acho lindo isso. Mas, bom, voltando aqui. Aí ele fala sobre a história da Arca de Noé, até o capítulo 10, registra os povos todos. No capítulo 11, ele fala sobre a Torre de Babel, também famosa, que o pessoal queria, né, alcançar os céus, e aí eles constroem uma terra e dá uma zona. E aí a gente entra no capítulo 12. Capítulo 12 é o chamado de Abraão. É quando Deus começa a formar o povo. Que povo, gente? Esse povo judeu que está lá na Galácia. Esse povo lá que está só malhando, só causando ali, certo? É o povo de Deus. É o povo que Deus chamou aqui a partir de Abraão. Então, no capítulo 12, começa a história da formação do povo de Deus. Ok? Nesse capítulo 12 é quando Deus chama Abraão, certo? No capítulo 12, versículo 2, ele fala: farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu vou fazer de você um grande povo. É esse povo que está lá com Paulo. Inclusive, Paulo faz parte desse povo. Inclusive, Jesus também é dessa descendência. É desse povo. No capítulo 13 ainda de Gênesis, versículo 16, ele diz: eu tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Então, ele começa a falar: Abraão, você é o cara. Eu vou te dar muitos filhos, eu vou te dar muitos descendentes, você vai ser o cara. Daí a gente chega no capítulo 16, certo? Vai virando aí tua Bíblia. Capítulo 15, ele faz aliança. Capítulo 16, ele diz assim, capítulo 16, versículos 1 e 2. Se você está com a sua Bíblia aí, leia. Ora, antes era Sarai e Abrão. Depois eles viraram Sara e Abraão, tá? Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. E como tinha uma serva egípcia chamada Agar, uma escrava chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor nos impediu de ter filhos, possui a minha serva. Aí talvez você vai formar uma família por meio dela. E Abraão achou boas ideias, gente. Ele falou: que ideia boa! Vamos lá, vou dormir com a serva e vou ter um filho com ela. E então nasce o filho da escrava, Ismael. Isso é o que Paulo está falando lá aos Gálatas, tá? Você sabe que na lei está escrito que Abrão teve 2 filhos, o filho da escrava e o filho da livre, certo? Isso aconteceu no capítulo 16. No capítulo 17, Deus faz novamente aliança com Abraão. Ele fala assim: Abraão, versículo 3. Da minha parte, essa é a minha aliança com vocês. Versículo 4. Você será o pai de muitas nações. E assim por diante. Aí ele faz essa aliança, certo? Só que, gente, e nada de filho. E ele falou: meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio se eu não tenho filhos? Certo? Aí, no capítulo 17, versículo 17, abre sua Bíblia, 17. Ele diz o seguinte: gente, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos, ainda mais sendo estéril? Ela não era só avançada em idade, ela não só tinha 90 anos, ela era uma mulher estéril. E Abraão disse para Deus: olha, vamos fazer o seguinte, Ismael, meu filho com Agar, deixa ele ser meu herdeiro. Esse meu filho pode ser meu herdeiro. E Deus respondeu: Sara, a sua mulher, ela vai te dar um filho. E você vai chamar ele de Isaac. E com ele eu vou estabelecer a minha aliança. Será uma aliança eterna para os seus futuros descendentes. E aí no capítulo 21 de Gênesis existe o nascimento de Isaac, o filho da promessa.
certo? O filho da aliança. O cumprimento dessa promessa que Deus tinha feito para Abraão lá em Gênesis 12, sai da sua terra, que eu vou fazer de você uma grande nação. Ok? Peguei esse pano de fundo porque Moisés está, como é que chama? Paulo está citando Moisés e os filhos de Abraão ali em Gênesis, em Gálatas. Então, vamos voltar para Gálatas. Com esse pano de fundo aí, certo? De entendimento, quem são os dois filhos de Abraão? Um filho de Abraão é o Ismael, que é o filho da escrava Agar, e o outro é o filho da esposa livre de Abraão. E Paulo estava falando aos judeus legalistas da Galácia sobre esse assunto. Os judeus, qual que é o problema dos judeus? Eles gloriavam-se, eles gabavam-se de serem descendentes de Abraão. Eles falam assim, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. Viam nesse parentesco um refúgio de salvação. Eles falavam assim, a gente é filho de Abraão, por isso a gente é livre. Só que aqui em Gálatas, Paulo estava chamando a atenção deles, não tem nada a ver com sangue. Não tem nada a ver com essa descendência. A Thaís ensinou muito para nós na aula passada que nós nos tornamos filhos de Abraão por adoção, é diferente. Não só Paulo estava dando uma bronquinha aqui nos judeus, mas Jesus já tinha dado uma sapatada neles, porque Jesus e judeus era treta, porque eles eram muito legalistas, Jesus ficava muito bravo com eles. Então deixa seu dedinho aí em Gálatas e abre no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Deixa o dedinho aí, abre. Esse texto eu não vou projetar e eu quero que vocês leiam comigo. João 8:31. Perdão. João 8:31. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Olha Jesus, gente. Jesus estava meio zangado. Disse Jesus para os judeus que tinham crido nele. Aí eram os judeus convertidos. Se vocês... Estão comigo, gente? Faz um joinha. Todo mundo tá em João? A gente tá num vai e volta, mas é porque depois a gente continua aqui, tá? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aí os judeus falaram: para com isso. Nós somos descendentes de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que aí a gente vai ser livre? E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem um lugar permanente na família, mas o filho sim. O filho pertence à família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, aí vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, vocês estão procurando matar-me. Sabe por quê? Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou lhes dizendo isso porque eu vi isso na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Aí eles responderam: Abraão é o nosso pai. E Jesus disse: se vocês fossem mesmos filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Mas não, vocês estão procurando me matar, sendo que eu tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E eles protestaram mais uma vez: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que a gente tem é Deus. E aí Jesus continuou discutindo com eles: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Porque eu vim de Deus e eu estou aqui agora. Eu não vim por mim mesmo. Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade porque não há verdade nele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, porque o diabo é mentiroso e é o pai da verdade. Aí os judeus ficaram uma feira. Você imagina a cara deles, gente.
Sério que vocês estão falando que a gente não é filho de Abraão, que a gente é filho do diabo? Eles ficaram muito zangados. Só que o que eles estavam falando, que não tem a ver com descendência física, tem a ver com descendência espiritual. Ser filho de Abraão não é ter sangue de Abraão correndo nas veias. É ter fé, a fé de Abraão no seu coração. No capítulo 3 do Evangelho, da carta aos Gálatas que a gente está lendo, pode voltar aos Gálatas, agora a gente vai permanecer em Gálatas mesmo. No capítulo 3 de Gálatas, o próprio Paulo diz assim: se vocês são de Cristo, se vocês pertencem a Cristo, vocês são descendentes de Abraão, sim. Vocês são herdeiros da promessa. Não porque vocês são judeus, mas porque vocês têm a mesma fé. Abraão é conhecido como pai da fé. Certo? Paulo fala muito sobre isso, sobre a gente entender pela fé quem nós somos. Uma outra carta que Paulo escreveu aos Romanos tem esse texto aí, esse eu estou projetando. A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, porque ele é o pai de todos nós. Percebem como que Paulo estava usando tudo isso para falar a respeito desse orgulho que eles tinham de dizer que eles são judeus e que eles precisam estar debaixo da lei e que eles precisam ser aceitos. Eles estavam querendo converter os cristãos ao judaísmo sem entender que a salvação vem pela graça mediante a fé. Então, voltando aos Gálatas, ele diz o seguinte: o filho da escrava nasceu de modo natural, e o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso aqui é usado como uma ilustração, Paulo está falando. Essas mulheres, Agar e Sara, elas representam duas alianças. Uma aliança que procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é a Jerusalém livre. Essa é a verdadeira mãe nossa, certo? Então ele está falando que existem dois filhos. O filho da escrava é Ismael, certo? Ele nasceu de forma natural. Não teve milagre. Não teve milagre. Foi o quê? Uma escolha de Abraão. Foi uma obra humana. Abraão falou: preciso de um filho. A Sara, minha mulher, é estéril. Então, para eu ter um filho com ela, só mediante um milagre, porque não existe como. Então, como eu não tenho como ter um filho com ela, o que eu posso fazer? Eu posso ter um filho com a Agar, minha serva. E a Sara concordou com ele, falou: vai lá, que aí vai dar certo. Então, foi o esforço dele. Esse menino é mérito dele. Esse menino ele fez porque ele conseguia fazer, foi ele que fez. Ele foi lá e realizou uma coisa natural, não teve nada de sobrenatural naquilo. Ele não foi prometido, não teve nada de sobrenatural, não teve nada. Esse é o filho da escrava. E o filho da livre? E o filho da Sara, que era a legítima mulher de Abraão, uma mulher livre, não uma mulher escrava. Isaac nasceu de forma sobrenatural. Sara e Abraão estavam avançados em idade. Sara tinha 99 anos, Abraão tinha mais de 100 anos. Ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. Ou seja, o nascimento de Isaac, da mulher livre, da esposa legítima de Abraão, foi um milagre. Foi uma obra feita por Deus. Percebe? Então o texto diz que as duas mulheres são essas duas alianças que foram feitas, certo? Agar é conhecida como a antiga aliança e Sara como a nova aliança, certo? O versículo diz, peraí. O versículo diz, isso aqui é usado como uma ilustração, como uma alegoria, certo? Essas mulheres representam duas alianças. Refere-se a algumas verdades. É engraçado, né? Ele usar as duas mulheres para dizer uma é uma aliança, a aliança antiga que está debaixo da lei, e a outra é a aliança nova que a gente está vivendo, que é debaixo da graça. A velha aliança da lei, a circuncisão, naquela época que se estava debaixo das regras da lei.
ela era tipificada por Agar e Ismael. Não passa de escravidão, você fica escravo daquilo, certo? A nova aliança da promessa, que é tipificada por Sara e por Isaac, garante herança da Nova Jerusalém, é liberta, é onde a gente vai para esse céu. Aí ele diz, é engraçado, porque ele diz que Agar é a aliança antiga, ele diz aqui, ó, ela representa o Monte Sinai na Arábia. O que é isso, o Monte Sinai na Arábia, gente? A gente pensa que Paulo está falando o quê? Meu Deus do céu, o que ele está falando? O que aconteceu no pé do Monte Sinai? Moisés recebeu a lei, né? Eles estavam ali, ele recebeu a lei naquele lugar. Então ele fala assim, a Agar, olha Paulo falando, a Agar representa o Monte Sinai. É onde foram dadas as leis para Moisés. É onde hoje, a atual Jerusalém, aqui, a cidade onde a gente está vivendo, acontece. Os filhos que estão ali são filhos da escravidão, o judaísmo, o legalismo. O Sinai e essa Jerusalém, que eles estão falando como cidade de Jerusalém aqui, é uma cidade que representa uma religião baseada em mérito, baseada em obras, a religião da escravidão, a religião das obras. E é engraçado, gente, porque a gente está falando sobre coisas de circuncisão, sabe? Sobre coisas assim que a gente fala, ninguém faz isso mais hoje em dia. Mas a gente não precisa ir para a circuncisão, a gente pode falar de legalismo como um dos maiores problemas entre os cristãos hoje. Era um problema na época de Paulo, no ano 60, não sei quando essa carta foi escrita, não me lembro, acho que é isso. Desde aquela época até agora, é ainda um dos maiores problemas dentro do cristianismo. Porque não é só determinar alguns padrões espirituais ou idolatrar esses padrões, né? É pensar que a gente precisa obedecer isso para ter comunhão com Deus, sabe? As pessoas podem, sei lá, parar de fumar, parar de frequentar bebê, parar de frequentar balada e ainda assim não ser uma pessoa espiritual, porque não tem nada a ver com isso. Os fariseus, que Jesus chamava de raça de víboras, sepulcro caiado, eles tinham um padrão ilibado. Eles eram perfeitos em tudo que eles faziam, obviamente que não, né? Mas, assim, perante a concepção deles, e eles crucificaram Jesus. Aí que eu quero que vocês entendam que disciplina espiritual é diferente de espiritualidade. Você pode fazer as disciplinas espirituais e não ser uma pessoa espiritual. Porém, espiritualidade tem disciplina espiritual. Então, disciplina espiritual é diferente de espiritualidade. Mas espiritualidade é igual a disciplinas espirituais. Você entende? Não é porque você está praticando disciplinas espirituais que você é uma pessoa espiritual. Mas se você é uma pessoa espiritual, se você é um cristão de verdade, você está praticando disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais, Dani? Oração, meditação, leitura da palavra, jejum, né, devocional, enfim, qualquer coisa que você possa fazer que faça com que você se alimente cada vez mais da adoração, cada vez mais e mais da palavra, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa antiga aliança, que é a aliança da escravidão. Como é que é a nova Jerusalém, essa Sara, essa Jerusalém que ele fala que é a Jerusalém de cima? É o símbolo daquelas pessoas que nasceram do alto. E não nasceram de sangue, nasceram por adoção, nasceram do espírito. Os filhos de Sara têm o céu como origem e o céu como destino. Nasceram do céu, são cidadãos do céu, estão se preparando para o céu e vão para o céu. Sara representa aquelas pessoas que foram salvas pela fé em Cristo Jesus. É sobre isso que Paulo está falando. Não tem nada a ver com obras da lei. Mas, Dani, para que serve, então, as obras da lei? Para que serve a lei? Qual que é a serventia da lei? A gente fala um pouco sobre isso nas outras aulas. A lei é o nosso tutor. Ela nos conduziu até Cristo, certo? Ela mostra para a gente o quanto a gente precisa da graça. O quanto a gente precisa da graça. Eu vou dar um exemplo aqui, que às vezes a pessoa fala assim, mas como é que funciona então a lei no Antigo Testamento? Porque Jesus, quando veio, ele veio e falou o quê? Eu não vim para abolir a lei. Não, eu não vim abolir a lei. Eu vim cumprir a lei.
Ué, Dani, mas então tá difícil, né? Porque se você disse que a gente não precisa da lei, como é que funciona isso? Se você for ler Mateus, quando Jesus está fazendo o Sermão da Montanha, Mateus 5, ele fala assim: vamos lá, o que a lei diz? A lei diz o quê? Não matarás? Aí você pensa assim, pô, eu não mato, hein? Tô felizão, desse pecado aí, check. Não cometo, não mato. O que Jesus respondeu? Eu digo mais. Se você no teu coração, no seu coração, no teu íntimo, intentar o mal contra o seu irmão, você matou ele. Se a lei já estava difícil de cumprir, Jesus subiu a régua. Outro exemplo, Jesus mesmo falando em Mateus 5. O que a lei diz? Não adulterarás? Eu digo aqui, se você olhou com os teus olhos para alguém com um olhar impuro, com uma intenção impura, você já adulterou com essa pessoa no teu coração. Eita! Aí quando você fala, check, passo por essa, não mato, não adultero, você já olha e fala, nossa, não salva um, gente, eu vou pro quinto dos infernos. Essa é a função da lei, olhar e falar, eu preciso da graça. Eu não posso, eu não consigo. É para isso que a lei serve, para a gente ver o quanto a gente precisa da graça, porque a gente mata a gente todo dia, certo? A gente toda hora está precisando da graça de Deus, certo? No versículo 27, ele diz, né? Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Aí você pode falar, nossa, mas por que Jesus foi falar sobre, Paulo foi falar sobre isso, né? Sobre um texto que está lá em Isaías, né? Por que ele foi para essa profecia? Essa profecia não tem a ver com Sara e com Agar, ok? Porque quando ele está falando dessa estéreo, ele está falando de Jerusalém mesmo, ele está se dirigindo aos exilados da Babilônia, tá? O que ele está dizendo é que ele está comparando, certo? A condição do exílio, onde as pessoas estão sob o juízo, onde elas estão secas, onde elas estão estéreis, onde elas estão perdidas, ao de uma mulher que está estéril, abandonada. Só que ele diz que no futuro, Deus manda falar que vocês vão retornar. O povo vai ser muito mais numeroso do que antes. E essa promessa recebeu cumprimento literal mesmo na restauração dos judeus, quando eles foram para a terra. O seu cumprimento espiritual verdadeiro, diz Paulo, está no crescimento da igreja. Então, quando ele fala isso, está escrito sobre isso, que a mulher estéril ia ficar estéril, ia ficar abandonada? Não. A igreja vai crescer, a igreja vai ter muitos filhos. O povo cristão é a descendência de Abraão. Para com isso. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa. Vocês são filhos da promessa. Vocês são como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia esse que nascia segundo o Espírito. É o que está acontecendo agora. Vocês estão perseguindo a gente que está debaixo da graça. Certo? O que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho. Porque o filho da escrava não é herdeiro. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Legalismo não pode existir lado a lado com a promessa. Não tem aliança entre confiar no mérito de Jesus, que são os filhos da promessa, com confiar nos méritos da carne, que são os filhos da escrava, nascidos debaixo da lei. A gente precisa romper com isso. Mandar embora esse sistema religioso escravizante. Não tem a ver com isso. A ilustração que Paulo está dizendo aqui é que não dá para salvação pelas obras e salvação pela fé. Os que são verdadeiros filhos pela fé são herdeiros de tudo. Mande embora a escrava e o seu filho. E aqui eu quero dar uma dica de leitura para vocês, antes de partir para o finalzinho aqui, que esse livro aqui, chamado Livres para Amar, do Rick Watts, é um livrinho desse tamanhozinho. Eu nem sei se o meu está aqui. Não tá. Esse livro é muito top, gente. Acho que eu deixei na igreja. Ele é um livro que eu super recomendo, que ele fala para a gente aprender
a sair do legalismo e aprender a viver debaixo da graça. Isso envolve esse relacionamento com esse amigo Jesus Cristo, esse relacionamento das disciplinas espirituais, esse relacionamento baseado no amor. Então, eu não vou matar meu irmão, não porque eu não vou pôr uma faca no pescoço dele, porque eu não vou intentar o mal no meu coração contra ele. É sobre amor. Não é sobre regra. É sobre amor. Entende? Então, esse livro é o que eu recomendo para vocês lerem, certo? É um livro bem pitititico. E aí a gente parte para a última parte, que é o capítulo 5, 6 versículos. Ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso vocês se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, eu declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que você vai ser obrigado então a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, porque é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum, e sim a fé que atua pelo amor. Não tem nada a ver com ser circuncidado, não ser circuncidado, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a fé que atua pelo amor. Nesse trecho aqui, Paulo parou de argumentar, de explicar sobre a teoria da justificação pela fé, de citar o Antigo Testamento, aí agora ele começa a argumentar, ele começa, a exortar. Aqui, ele começou, até aqui ele argumentou que a gente é livre, que a gente é filho da mulher livre, que a gente não tem filho com a escrava. Agora ele fala assim, agora é o seguinte, permaneçam firmes. Parou com esse negócio de querer voltar à escravidão. A verdade que estava estabelecida e defendida nos capítulos anteriores por ele, agora estava sendo aplicadas. Vocês vão ver muito isso, capítulo 5 e capítulo 6 de Gálatas, são as nossas próximas duas aulas, tá? Os falsos mestres, as pessoas que estavam equivocadas, falavam que Paulo estava ensinando um evangelho muito permissivo. Era uma anarquia religiosa que Paulo estava propondo. E ele fala: não, gente, não tem nada a ver. Você não tem uma vida desregrada se você depende da graça de Deus. Não, se você entendeu a graça, você se sujeita ao Espírito de Deus. Você vive praticando boas obras. Você procura em tudo glorificar a Deus. Então, o perigo não está em praticar o evangelho verdadeiro. O perigo está muito mais no legalismo, onde não existe esse coração voltado para o amor. O legalista não ama. O legalista não ama. Aquele que entendeu a graça ama, certo? Então, 3 pontos para tirar aqui do versículo 1, que ele diz, que é o nosso versículo tema. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para isso que ele veio. Então, pelo amor do Santo Cristo, Paulo está dizendo, permaneçam firmes. Não voltem a ser escravos novamente, certo? Então, quando a gente volta a praticar essas coisas, a gente vive fora da esfera da liberdade. A gente era escravo e a gente foi liberto, não por nossos méritos, certo? Ou por obras. E a gente precisa manter essa liberdade. Jesus Cristo é esse libertador. A conversão é o ato de libertação e a vida cristã é o ato da liberdade. Quando eu me converto, eu tive um ato de libertação do pecado, do jugo, da morte. E quando eu vivo uma vida cristã, é uma vida de liberdade. E essa liberdade é uma liberdade de consciência. É uma liberdade da tirania da lei, certo? Dessa luta terrível de guardar a lei para quê? Com a intenção de ganhar o favor de Deus. É uma falta de liberdade de aceitação divina, do acesso a Deus por intermédio de Cristo. A gente acredita que a gente precisa disso para ter acesso a Deus. Então a gente precisa vigiar para que a nossa liberdade não seja arrancada de nós. A gente não pode viver como escravo na casa do pai. O filho pródigo tinha proposto isso: eu vou voltar e vou ser escravo na casa do pai. Quando ele voltou, o que o pai fez? Não, escravo não. Filho meu não é escravo. Filho meu não é escravo.
E é uma analogia a nós na casa do pai. Quando ele voltou, ele falou: quero ser escravo aqui, eu não mereço ser seu filho. O pai sapecou um anel no dedo dele, fez um churrasco e falou: na minha casa ninguém é escravo, porque nós somos livres. E se a gente permite que esses homens escravizem a nós, esses legalistas ou qualquer legalismo, a gente fica privado da bênção e a gente insulta Cristo, que é o autor da nossa liberdade, certo? E é triste constatar como alguns cristãos se assustam com essa liberdade. Porque eles procuram uma comunhão legalista. Eles falam: não é possível que a gente não precisa fazer nada. Não é que a gente não precisa. Como é que Paulo explica isso? Tem um texto muito famoso de Paulo, está em Coríntios. Tudo me é lícito. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu sou permitido de fazer tudo. Tudo me é permitido. Mas nem tudo eu deixarei que me domine, mas nem tudo me convém. É sobre isso. Você não é obrigado a nada. Você deixa de fazer coisas porque não convém. Não porque não pode. Não tem a ver com não pode, tem a ver com não convém. Tem a ver com não faz sentido. Não perdoar não faz sentido. Certo? Que tentar pegar o favor de Deus pelos seus méritos não faz sentido. A lei foi introduzida para que a gente pudesse entender sobre isso. E aí a Bíblia diz que aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Certo? E aí ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De jeito nenhum. A gente que morreu para o pecado não vai poder viver no pecado. Então não preciso fazer, mas não condiz com a minha nova condição, com o meu novo status de livre, ok? Versículos 3, 4, 2, 3 e 4 diz assim: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declara todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Viver o legalismo é viver fora da esfera da graça, porque o que Cristo fez foi suficiente. Foi uma obra completa, foi uma obra plena, foi uma obra suficiente. Acrescentar esforço humano ao sacrifício é uma afronta. É um absurdo. É afrontar a graça. E Paulo usa algumas frases para falar sobre isso. Ele diz o seguinte: Cristo de nada lhes servirá, finalzinho do versículo 2. Está obrigado a cumprir toda a lei, finalzinho do versículo 3. Separaram-se de Cristo, caíram da graça. Que triste conclusão, gente. Que desespero. Porque os falsos mestres, eles não negavam Jesus. Eles não desejavam que ele fosse totalmente colocado de lado, mas eles faziam uma junção entre graça e obras. E aí é difícil, porque já que eles não negam Cristo, a gente costuma aceitar com mais facilidade isso. E isso não é uma verdade. Quem se propõe a viver debaixo da lei, então tem que guardar toda a lei. Então tá bom, não pode? Então não pode fazer nada. Certo? Olha, vou dar um exemplinho aqui sobre isso, é um exemplo de lei e transgredir a lei. Imagine um motorista que passou deliberadamente o sinal vermelho. A seguir, ele é parado por um guarda de trânsito e pede sua carteira de habilitação. No mesmo instante, o motorista começa a defender. Pois é, seu guarda, eu sei que eu passei um farol vermelho, mas eu nunca assaltei ninguém. Eu nunca cometi um adultério. Eu nunca soneguei um imposto. O policial ri e preenche a multa, porque ele sabe que a obediência do motorista a todas as outras leis não compensam a sua desobediência à lei de trânsito. É uma única e mesma lei que protege obediente e castiga o transgressor. Então, se você não matou, não roubou, não sei o que lá, mas passou o farol vermelho, você transgrediu a lei, você vai ser punido e acabou. Percebe? Então não adianta ele dizer que ele cumpre uma parte, mas não cumpre outra. Então você vai cumprir tudo? É isso que Paulo está falando aqui. E para terminar, versículo 6, 5 e 6, ele diz assim: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé
a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Quando a gente olha para frente, para aquilo que nos aguarda, para nossa esperança, é um futuro de glória. Porque o cristão, ele não confia em si, nas suas obras, na sua obediência para a sua salvação. Não é o que a gente faz que garante essa esperança de eternidade, da nova Jerusalém, da Jerusalém do alto. Mas é o que Deus já fez por nós. O céu não é um prêmio que a gente merece. A gente já falou sobre graça. É uma oferta que a gente recebeu de presente. Não é uma conquista, é um presente. O cristão vive nesse mundo com os olhos no céu. Quando a gente olha para o presente, a gente vê um compromisso de amor. E ele diz que não tem nada a ver com aquilo que ele está falando, não tem a ver com circuncisão, com incircuncisão, tem a ver com fé. Fé que atua pelo amor. Com isso, Paulo está dizendo que as obras são importantes, não como causa, mas como resultado da salvação. A fé que a gente recebe não é uma fé morta. Se você tem essa fé verdadeira em Cristo, é uma fé que opera. É uma fé que atua pelo amor. A lição que eu quero que você tire, você vive essa fé que atua pelo amor? A tua fé é uma fé operosa? É uma fé que age? É uma fé que é em prol do outro? Porque senão ela é uma fé morta. Então, as obras não tem nada a ver com a fé, mas a fé tem tudo a ver com a obra. Disciplinas espirituais não tem nada a ver com espiritualidade, mas espiritualidade tem tudo a ver com disciplinas espirituais. Não tem a ver com o que a gente precisa fazer para ser salvo, mas tem a ver com o que Jesus já fez para nos conceder a salvação, que é de graça. E aí, então, a gente fala sobre viver fora da esfera da liberdade, quando você está na escravidão, viver fora da esfera da graça, quando você vive o legalismo, e viver na esfera do espírito, quando você utiliza a fé pelo amor. E eu encerro com esses 2 versículos da semana passada. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Não tem nada a ver com vocês. É um presente de Deus. Não tem a ver com obras, para que você não ache que você merece, para que você ache que você é o bom. Isso é Paulo falando aos Efésios. Nós somos justificados diante de Deus, declarados sem culpas diante de Deus pela fé. E por isso a gente consegue ter paz com Deus. E isso é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio dele que a gente obteve acesso, pela fé, a essa graça, na qual agora a gente está firme. E a gente não se gloria, e a gente se gloria na esperança da glória de Deus. Romanos 5, capítulo 5, versículos 1 e 2. Amém?